partir de agora nós estamos gravando. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão para fazer também pode falar nesse momento. Eu acredito que meu áudio está bom, dá para ouvir bem. Estamos gravando e vou compartilhar minha tela. Estou apresentando agora os slides. Então, boa tarde pessoal novamente. Nosso assunto da aula passada que a gente iniciou foi sobre rotações. Nós definimos o que era uma rotação, né? Uma rotação de um corpo rígido. A gente definia um eixo fixo também. A gente tem na rotação de corpos rígidos que todas as partes do corpo giram igualmente, né? Descrevendo um ângulo e no mesmo intervalo de tempo. Então, com isso a gente definiu que era um deslocamento angular, né? A posição angular, a gente tem que a posição angular é a posição θ, que é a razão entre a circunferência S dividida pelo o raio dessa circunferência. Então nós também definimos que era deslocamento angular, Δθ, que era a variação do ângulo, velocidade angular, que a gente fazia a variação na posição, na circunferência, na trajetória circular da parte do corpo rígido. E essa variação, na verdade, aqui a gente só está definindo que é velocidade angular, que é a variação do deslocamento angular no tempo, e a aceleração angular é a variação da velocidade angular no tempo. E depois a gente fez, de fato, essas relações. Aqui são relações matemáticas, né, que a gente viu. Depois a gente relacionou essas variáveis lineares com as angulares, né, em que a velocidade linear está relacionada com a velocidade angular através dessa expressão 5. Vocês observam que aqui aparece o raio. A gente toma o raio como sendo constante. E da mesma forma, se a gente variar a velocidade linear, a gente tem a aceleração linear, que nesse caso é a aceleração média, que a gente está observando variações médias no tempo, que é igual a aceleração angular média, alfa, vezes o raio. Aqui nós temos uma figura 3 para exemplificar, né, essas nossas denominações. Tem muita coisa a ser tratada aqui neste assunto de velocidade angular, aceleração angular, que a gente segue o mesmo raciocínio dos deslocamentos lineares, certo? Em linha reta. Ou aqueles em que você tem um corpo transladando, não tem um corpo em rotação. A gente usa os mesmos argumentos de que, por exemplo, se a velocidade angular ela é constante, então a velocidade angular instantânea é igual à velocidade angular média. Então o ômega ele se torna iguais. As mesmas os mesmos resultados que a gente tem nos deslocamentos lineares, a gente tem aqui nos deslocamentos angulares. Por exemplo, a gente considera que a maioria dos problemas a gente tem aceleração angular constante. Então a aceleração angular média, o alfa média, vai ser igual ao alfa instantâneo em um dado instante de tempo. Então é só a gente se aprofundar mais um pouquinho nesse conteúdo e observar essas particularidades que a gente vai ver que a gente tem as mesmas relações das anteriores. Nós respondemos essa questão 80 do Enem 2016, prova amarela, né, que a gente tem um sistema de engrenagem girando. Ele queria saber qual era a frequência do giro do ponteiro em RPM. Né, a gente obteve a resposta. Vejam que aqui eu escrevi velocidade angular, não frequência. Né? A frequência ela é o inverso do período. Né? Um período é o tempo em que essa engrenagem
tem uma rotação completa. Então você pega o tempo que ela descreve uma rotação completa e calcula o inverso desse tempo, ou seja, 1 sobre esse tempo, a gente tem a frequência. Então a velocidade angular, como a gente obteve, por exemplo, é o deslocamento pelo período, pelo tempo. Então o deslocamento Δθ será 2π, então é um valor constante. E aí vai aparecer o tempo no denominador, que quando a gente carregar esses 2π nas relações aqui que nós temos, eles vai simplificar. Então, no fim, a gente não necessita desse valor de 2π, que acaba tornando o valor idêntico à frequência que a gente tem por conceito, certo? Então, aqui talvez foi um abuso meu de notação tratar ômega, mas se a gente substituir ômega por F, não tem nenhum problema, certo? É só ter esse cuidado de entender bem o que é frequência e o que é velocidade angular. Frequência angular e velocidade angular. Alguém escreveu não entendi. Por quê? Então vou retornar à minha apresentação. Então, seguindo, né? Tem muita coisa que a gente não, infelizmente, por conta do tempo e por conta do conteúdo que a gente avançar, a gente não pode nos aprofundar tanto, mas à medida que for surgindo dificuldades e dúvidas, vocês podem fazer perguntas, certo? Infelizmente eu não tenho condições de estar apresentando as coisas de forma detalhada, ou seja, seria escrevendo aqui nos slides ou numa sala de aula presente eu poderia escrever no quadro, então isso só me permite que eu explique através de exemplos e falando, né? Não tem como escrever. O que eu posso apresentar é o que já está escrito. Nós vimos que a definição de torque, né? Torque é um produto vetorial. Né? Esse x aqui que está na equação 7 representa uma multiplicação, mas não é uma multiplicação usual que a gente tem, é uma multiplicação dentro de uma abordagem matemática que se chama produto vetorial. Então, o produto vetorial a gente calcula como sendo o módulo do vetor R, o módulo do vetor F e o seno entre eles, o seno do ângulo entre eles. Ou seja, se é o produto vetorial do raio com a força, então eu vou ter o módulo do raio, o módulo da força e o seno do ângulo entre o raio e a força. Então essa é a definição de produto vetorial. Então sempre que a gente for calcular o torque, a gente precisa saber o ângulo que a força que está sendo aplicada, ela possui com relação ao raio. Certo? Então na figura aqui abaixo a gente tem um exemplo de algo que está movimentando nesse plano XY, certo? E a força está no plano em uma dada direção F, que ela faz um ângulo φ com o raio, certo? Então na figura B a gente só fez o que? A gente transladou a força para o eixo, a origem, 0, certo? Mantendo a mesma direção, ou seja, se ela fazia um ângulo φ com o raio, ela também continua fazendo um ângulo φ com o raio. E quando a gente calcular o produto vetorial, vai aparecer o módulo de R, o módulo de F e o seno de φ. Eu botei θ aqui, mas poderia ser φ. Θ e φ aqui são ângulos, certo? Então a gente está tratando um problema que envolve ângulos. E o resultado desse produto vetorial é o torque. Então o torque ele vai ter uma direção fora do plano, certo? Então se
o movimento é aqui no plano, a força está no plano, com um dado ângulo φ com raio. Quando eu calcular esse produto vetorial, meu resultado vai ser um torque perpendicular a esse plano, ou seja, formando um ângulo de 90 graus com o plano. Para a gente saber a direção do torque, a gente tem uma regra chamada regra da mão direita. Então a gente envolve os dedos, acho que quem tá assistindo dá para ver a minha mão. Eu vou colocar os 4 dedos da minha mão na direção do raio, certo? Que é o primeiro vetor. Essa regra é válida para qualquer produto vetorial. Os 4 dedos da minha mão na direção do vetor. E eu vou levar esses dedos para o próximo vetor, que nesse caso é o vetor F, o vetor com que eu estou fazendo o produto vetorial. Então, quando eu fizer esse movimento com a mão direita, isso é válido para a mão direita, certo? Quando eu fizer esse movimento com a mão direita, o meu polegar vai apontar na direção do vetor resultante, que é o vetor que vai ser produto desse produto vetorial, certo? O vetor que eu tenho como resultado do produto vetorial, que é o torque. Então veja que se R está nessa direção no plano XY e F também está no plano, quando eu envolver eu vou ter um vetor saindo do plano, que é a direção do meu polegar, que é o torque. E a gente tem outras formas de calcular esse torque. Por exemplo, se a gente simplificar e decompor o raio, né, componentes adjacentes e opostas, a gente vai ter um ângulo de 90 graus entre o raio e a força. Então isso simplifica, porque o seno de 90 graus é 1. Então a gente tem um cálculo bem mais simples, porque a gente não precisa calcular o seno do ângulo, porque, assim, de um ângulo que a gente não conhece o valor, né, do seno. Mas quando a gente tem o seno de 90 graus, a gente é o seno de π sobre 2, que é igual a 1. Então a gente já tem por direto o valor do torque, que é o módulo do raio vezes o módulo da força. Então, pessoal, por definição a gente entendeu o que é o torque. Então, torque é, por definição, o produto vetorial do raio com a força. E ele é um vetor. E ele aponta em uma dada direção. Então, matematicamente a gente definiu o torque. Agora, fisicamente, o que é o torque? Então, o torque, falando de uma maneira voltada para a física, é a capacidade que uma força tem de fazer um corpo girar. Ou seja, sempre que eu aplico uma força em um determinado corpo, essa força provoca um movimento nesse corpo, né? Se o corpo estiver um eixo de rotação, essa força vai, e ele estiver livre, preso a um eixo livre, ele vai se movimentar. Então essa quantidade vetorial torque é a capacidade que essa força tem de fazer esse corpo girar. Então, quanto maior o torque, maior é o movimento que eu causo naquele corpo. Então, sempre que eu tiver um torque alto, eu tenho a tendência de mover um objeto com menos dificuldade. Se eu tenho um torque pequeno, eu tenho mais dificuldade de mover aquele objeto. Então, um exemplo disso é as nossas portas que a gente tem nas nossas casas, nos nossos ambientes, que é uma maneira de a gente fazer uma divisão entre dois ambientes e a gente passar por esses ambientes. Então a gente coloca uma porta e geralmente nas portas nós temos uma maçaneta que ela fica na extremidade da porta. Então veja que existe um eixo de rotação, que é justamente onde a porta está fixada e está se movendo. Existe uma maçaneta que fica na extremidade da porta. Então, colocar a maçaneta na extremidade da porta é dizer que quando eu puxar ou empurrar a porta,
Eu estou exercendo uma força naquela porta que possivelmente está submetida a um torque. E quanto maior esse torque, maior a minha capacidade de mover a porta. Então, fazer um torque grande, nesse caso, para uma dada força, é colocar a força na extremidade da porta. Então, por isso as maçanetas elas ficam na extremidade da porta. E vocês percebam também, olha que eu estou demorando bastante nesse conteúdo, nesse conceito de torque. Vocês percebam também que o torque ele é um vetor com a direção, e a gente vai ver mais adiante que se ele é um vetor em da direção, ele também deve produzir um movimento nessa direção, certo? Mas na maioria das vezes a gente não observa esse movimento porque os corpos estão fixos, né? Estão girando em torno de um eixo, mas eles estão fixos. E aí a gente não observa, por exemplo, a porta saindo do lugar, subindo. Mas a gente sabe que a porta é presa na parede através de dobradiças, que existe um pino, certo? E geralmente a gente observa que esses pinos eles começam a se mover para cima, saírem da porta, certo? Com o tempo em que você vai abrindo e fechando a porta, você vai vendo que eles vão subindo. Então é justamente essa é a ação do torque, que está ali no eixo de rotação, com sentido para cima, nesse caso, está fazendo o movimento desse pino subir. Então nós temos essa grandeza física chamada de torque para o caso de rotações. Agora nós temos uma questão do Enem 63, Enem 2015, prova amarela, que para responder ela a gente precisa desse conceito de torque. Então a questão diz que em um experimento um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Então a barra de ferro é cilíndrica e homogênea. Homogênea significa o quê? Que ela tem sua massa distribuída uniformemente, né? Em toda a barra. E aí ele propôs que fizesse a medição da massa da barra utilizando esses objetos, né? Então, como é que a gente vai medir a massa da barra utilizando um saco de arroz e um pedaço de madeira? Então, para isso, né, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo em 8 partes iguais. Então, lá na figura 6 a gente vê a barra dividida em 8 partes iguais e em seguida apoiaram, né, sobre a base triangular, que é esse triângulo preto aqui que vocês estão vendo, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Então, pela intuição, a gente já observa que não é qualquer posição que a gente colocar a barra que vai ter uma posição de equilíbrio. Mas eles acharam uma posição aqui de equilíbrio, fizeram uma marcação nessa posição, né? Dividiram essa marcação em pedaços iguais em toda a barra. E aí eles, através da situação de equilíbrio, eles conseguem calcular a massa dessa barra. Então a questão pede justamente isso. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Então aqui vocês observam que a situação de equilíbrio não é a situação em que você tem as forças que atuam nos sistemas, elas se anulam, certo? Porque nesse caso a gente tem um ponto que a gente pode tratar assim como um ponto fixo, um ponto ou um eixo, que torna o movimento aqui girar em torno desse ponto, certo? Então, a gente já observa também pela intuição de que não é a equivalência da força que o arroz exerce aqui com a força peso que causa a situação de equilíbrio. Mas pelo contrário, é o torque exercido pelo arroz e o torque exercido pela força gravitacional que gera a posição, que gera o equilíbrio nesse sistema.
Então a solução está aqui. Eu desenhei a figura novamente e já mostrei aqui explicitamente que nesse ponto em que o triângulo está apoiado, a barra está apoiada, é o nosso eixo de movimento, ou seja, dependendo do peso do arroz aqui, da massa do arroz, vai fazer girar essa barra e ela vai girar em torno desse ponto. Então aqui é o eixo do nosso movimento. Então a condição de equilíbrio é equivalente à condição de equilíbrio dos torques provocados pelo saco de arroz e da força gravitacional da barra. E aí a gente vai escrever a relação de que os torques que o arroz exerce e a força gravitacional exerce tem que ser iguais para a condição de equilíbrio. Então eu vou ter, pela definição do torque, veja que o raio é comparado com esse ponto aqui. Então esse ponto até a força que o arroz exerce, que é para baixo, certo? Então a gente vai ter o torque A, que é o torque do arroz. Veja que a força é para baixo e o raio aqui é para a esquerda. Então o ângulo entre eles é 90 graus. Então o seno do 90 é 1. Então não preciso colocar o seno do ângulo aqui nesta equação. Eu já fui direto. A força gravitacional é para baixo também. E o sentido do raio é para a direita. Então o ângulo entre eles é 90 graus também. Então eu não preciso colocar o valor do seno do ângulo aqui, porque ela é igual a 1. 1 vezes qualquer número é o número que eu estou multiplicando. Agora, preste atenção. A força gravitacional, que é a força-peso da barra, certo? Ela vai se concentrar onde? Ela vai se concentrar no centro de massa da barra, certo? Ela não vai se concentrar aqui na extremidade, ela vai concentrar no centro de massa. Agora, se alguém não lembra essa definição do centro de massa, o centro de massa é o ponto em que, por exemplo, eu pego o objeto, coloco ele na ponta do meu dedo. Se eu conseguir equilibrar ele, então eu encontrei qual é o ponto de equilíbrio e nesse caso é o centro de massa do objeto. Se eu não conseguir equilibrar ele com a ponta do meu dedo, é sinal de que ele não é, aquele ponto não é o centro de massa do objeto. Então, o centro de massa é como se fosse um ponto em que toda a massa estivesse concentrada naquele ponto. Toda a massa do objeto estivesse concentrada naquele ponto. E eu consigo colocar o objeto em equilíbrio. E aí vocês chegam à conclusão rapidamente que se a barra é homogênea, ou seja, se a massa está distribuída uniformemente na barra, não existe nenhum ponto da barra com mais massa do que o outro ponto. Todos os pontos têm massas iguais. Então, o centro de massa e o ponto de equilíbrio é o ponto em que eu divido a barra no meio. Então, se eu dividir a barra no meio, eu vou ter um ponto que é justamente o ponto em que é o ponto de equilíbrio, ou eu posso chamar de centro de massa. Então, se a barra foi dividida em 8 partes iguais, então eu vou ter um ponto em que é a metade de 8, que é 4. Então, quando eu tenho a quarta parte aqui, eu tenho justamente um ponto que é o ponto em que é o ponto de equilíbrio ou centro de massa. Então, a força gravitacional está agindo neste ponto, certo? E aí ela está exercendo um torque com relação a este ponto. Então eu tenho que a distância RA do saco de arroz A, o eixo de rotação, é 3 vezes x, eu chamei de x essa distância, certo? A distância com que a barra foi dividida, certo? Em partes iguais, chamei de x. E a da força gravitacional, o raio com relação à força gravitacional, é x, é 1 vezes x, porque a gente observa que o eixo de rotação até o ponto de equilíbrio é x. Quando eu substituir os valores, né, nesta relação do torque, eu vou ter 3x vezes a força-peso do arroz, que é a força-peso do arroz que exerce o torque, que é igual a x vezes a força-peso da barra, onde a força-peso da barra contém a massa da barra.
Então o g, que é a aceleração da gravidade, simplifica. O x também simplifica nessa relação. Eu não preciso saber o tamanho dessa distância e também ele não dá no problema. E eu vou ter que a massa da barra é 3 vezes a massa do saco de arroz. Se a massa do saco de arroz é 5 kg, então eu vou ter que 3 vezes 5, 15. Então a massa da barra é 15 kg, então a letra E. Letra E é a resposta. É uma questão simples, né? Não é complicada, porém a gente precisa lembrar desse conceito de torque. Então, pessoal, vou dar continuidade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. A gente vai agora falar de outra nova grandeza física, que é o momento angular. Então a gente falou lá quando a gente estava falando sobre leis de Newton, sobre momento linear. Deixa eu olhar aqui. Está tudo ok. Então a gente falou lá. Esse aqui. Então a gente falou lá no início o conceito de momento linear. Agora eu vou definir o que é momento angular. Então, como vimos nas aulas anteriores, o conceito de momento linear e o princípio de conservação do momento linear são ferramentas extremamente poderosas, né? Que permite prever, por exemplo, o resultado de uma colisão de dois carros sem conhecer os detalhes da colisão. Então, a gente utilizou o conceito de momento linear e a conservação do momento linear para resolver problemas. Um desses problemas, por exemplo, colisões entre corpos, em que a gente não precisa saber os detalhes dessa colisão para obter resultados, por exemplo, a massa dos corpos, a velocidade dos corpos. Então agora vamos iniciar a discussão de uma grandeza correspondente para movimentos de rotação. Então, no caso do momento linear, a gente tinha um movimento de translação, o objeto estava transladando, ele não estava girando em torno de um eixo. Agora não, agora a gente tem um corpo que gira em torno de um eixo, ou seja, as partes do corpo possuem agora uma variável angular, certo? Então, por isso a gente vai ter agora associado a essa variável angular um momento angular ao sistema. Então, na figura 7 a gente tem um exemplo de uma partícula M, momento linear P se movendo. Ela é parecido com a figura anterior do torque, onde aqui a gente tem a direção da força, mas em vez de falar de força, a gente está falando de momento linear nesta direção, que é esse vetor roxo aqui. A gente sabe que o valor dele é mv, massa vezes a velocidade, que está passando pelo ponto A, que é o ponto aqui que eu estou considerando no plano XY. Então, o momento angular L da partícula em relação à origem é uma grandeza vetorial, definida por meio da equação. Então, é o produto vetorial do raio com o momento. Então, veja que é parecido com a definição de torque. O torque era o produto vetorial do raio com a força. No caso do momento angular, o produto vetorial do raio com o momento linear, P. E aí, se eu sei que é um momento linear, é mv, aí eu vejo aqui o que é grandeza vetorial. Grandeza vetorial é a velocidade no momento linear, certo? mv. Então o vetor está na velocidade. A massa, que é m, é um escalar. Então o escalar ele sai desse produto vetorial, fica em evidência. Então eu vou ter o produto vetorial do raio com a velocidade. Então a gente tem, por definição, agora o momento angular L, que é uma quantidade vetorial, e da mesma forma como eu expliquei para vocês da regra da mão direita, também se aplica nesse caso, para qualquer produto vetorial a regra da mão direita se aplica, e a direção do vetor momento angular é perpendicular ao plano, é saindo do plano, como vocês veem na figura 7b, certo? Então essa definição do momento angular é importante, então a gente vai utilizar elas
na medida do possível, quando a gente estiver tratando sobre corpos que possuem uma rotação, certo? Então, como nós tratamos a segunda lei de Newton para movimento de translação, a gente também pode abordar a segunda lei de Newton para o caso de rotações. Então, se a gente tem que a força causa uma rotação no corpo em torno do eixo, devemos usar os conceitos aqui aprendidos do movimento rotacional. Sendo assim, sabemos que cada partícula que compõe o corpo se desloca com velocidades lineares diferentes. Logo, suas acelerações lineares também serão diferentes. Então, primeiro, vamos observar a atuação da força apenas em uma partícula I e em seguida somar todas as contribuições das forças nas partículas. Veja, o que nós vamos fazer agora é analisar a segunda lei de Newton por caso de rotações. Agora, devemos lembrar que a velocidade linear de cada partícula do corpo é diferente, certo? Ela depende da distância que ela está com relação ao eixo de rotação. É o exemplo do carrossel que eu dei na última aula. Cada cavalinho no carrossel possui velocidades lineares diferentes, certo? A não ser aqueles que estejam na mesma circunferência. Por exemplo, o cavalinho que está mais próximo do eixo, né, do carrossel que está girando, ele tem uma velocidade linear menor do que o cavalinho que está lá na extremidade, né, do eixo de rotação. Então, as velocidades lineares são diferentes. E a segunda lei de Newton está relacionada com a velocidade linear, porque está relacionada com o momento linear. Então, eu não posso, inicialmente, pegar a segunda lei de Newton e tratar ela igualmente para todas as partículas do objeto. Tem que tratar ela observando cada partícula. Então, eu estou chamando uma partícula específica aqui de I, né? Pode ser a partícula. Posso pegar uma partícula pintada de azul e estou dizendo essa partícula azul é a que eu estou observando. Pego outra, pinto de vermelho, pronto. Estou observando a partícula agora que eu pintei de vermelho. Né? Então, eu estou observando uma de cada vez. Então, eu estou observando uma específica que eu estou chamando de I, certo? Então, a força que ela está submetida é a massa dela vezes a aceleração dela, né? A aceleração dela é tangencial, por isso aparece A de TI aqui, que é a equação 9. Então, nós vamos utilizar a definição de torque. Por quê? Porque se uma força age sobre ela, está submetida a um torque. Então, o torque nela, estou chamando de TI, né? Partícula específica, é o raio vezes a força tangencial. E o ângulo entre o raio e a força é 90 graus. Então, não aparece o seno aqui. Sabendo quem é a força, massa vezes a aceleração, aí eu sei quem é a relação da aceleração com a aceleração angular, né? Que é alfa vezes o raio dessa partícula I, certo? Então é RI. Quando eu fizer aqui a multiplicação, m vezes alfa, né, vezes RI ao quadrado. Então eu deixei m RI ao quadrado aqui dentro de um parênteses que multiplica por alfa, que é a aceleração angular. Agora eu posso fazer o seguinte: todas as partículas estão submetidas a um torque, né? Cada partícula tem um torque diferente, né? A partícula 1 tem um torque T1, a partícula 2 tem um torque T2, a partícula 3 tem um torque T3. Mas a gente pode, da mesma forma que a gente pode somar todas as forças, a gente pode somar todos os torques. Então a gente vai ter um torque total, tal, que vai ser a soma de todos os torques individuais. Então, se eu tenho um corpo formado por N partículas, N pode ser 1000. Então eu vou somar os torques das 1000 partículas. E esse símbolo aqui, que representa uma soma, é uma letra grega, mas aqui representa uma soma, significa dizer que eu estou somando o torque da partícula 1, que é M1 R1 ao quadrado vezes alfa, o torque da partícula 2, que é M2 R2 ao quadrado vezes alfa,
E o resultado dos torques das partículas individuais o resultado dos torques de todas as partículas individuais é o torque total, tal, né? Lembrando que todas têm a mesma aceleração angular alfa. Então essa soma aqui, veja que essa soma ela depende apenas da massa de cada partícula, considerando, e a localização dela no corpo. Ou seja, ela depende somente da característica do corpo. Então, esta quantidade aqui que está entre parênteses, eu estou chamando de I, certo? A soma da massa vezes o raio elevado ao quadrado, estou chamando de I. E esse I ele tem um nome que é denominado momento de inércia do corpo. Então, os corpos que estão girando em torno do eixo, eles possuem um momento de inércia, que é denominado pela letra I, que está relacionado à característica do corpo. Então, para vocês verem isto, tem aqui nessa figura, por exemplo, é uma grandeza escalar, o momento de inércia, e é uma grandeza que é possível para calcular dependendo da geometria do objeto. Objeto que tenha algumas geometrias que a gente conhece no dia a dia e possui simetria, a gente consegue calcular o momento de inércia e existe uma tabela para os momentos de inércia, por exemplo, de um anel fino, de um cilindro oco, né? De uma esfera maciça, de uma barra, então de um plano ou uma placa fina aqui nesse caso. Então a gente tem um momento de inércia dado para cada um deles. Vocês não precisam se preocupar em calcular o momento de inércia numa prova do Enem, certo? Se for necessário vocês utilizarem essa expressão anterior aqui do torque, que é momento de inércia vezes aceleração angular alfa, o momento de inércia com certeza será dado na prova, certo? E ele vai estar relacionado com a massa do corpo e o raio que esse corpo possui com relação ao eixo de rotação. Então, tem outra característica importante aqui que vocês podem ver com relação ao torque. Por exemplo, o torque está relacionado com o momento de inércia. A expressão anterior aqui, torque, é I vezes alfa. Então, o momento de inércia a gente observa como sendo a dificuldade que eu tenho de colocar esse corpo, esse objeto em movimento com relação ao eixo de rotação. Veja que para me definir o momento de inércia eu preciso definir um raio e para isso eu preciso definir um eixo de rotação. Então vamos ver essa tabela aqui, ver esses exemplos aqui da letra C e letra D aqui, que é um cilindro ou disco maciço, que existe um eixo de rotação passando por ele, certo? E esse exemplo D aqui também é um cilindro, mas o eixo de rotação está aqui, ó, cortando ele, certo? De cima para baixo. Aqui não, aqui está entrando no cilindro. Então, se vocês fizerem o exemplo de tentar girar esse cilindro aqui da letra C, tenta girar ele através do eixo de rotação. Vocês vão pegar no eixo de rotação e vão girar o cilindro, né? Como se vocês estivessem assando uma espiga de milho, né? Pegou uma fogueira, foi assar uma espiga de milho, vocês vão, espetam um ferro na espiga e começa a girar a espiga de milho em torno desse eixo. Nesse caso aqui, a gente está fazendo diferente. A gente botou o eixo de rotação de cima para baixo, passando pelo cilindro. Então, se vocês forem girar o cilindro através dessa forma aqui, vocês vão perceber uma dificuldade maior, uma força maior que vocês vão ter que exercer. Um torque maior será necessário para fazer esse cilindro girar, definido através desse eixo. Então veja que você vai ter o mesmo cilindro, mesma massa, mas a forma como você define o eixo de rotação muda o torque que você exerce nele, né? Então isso está relacionado com o momento de inércia. Então veja que esse aqui ele possui um momento de inércia maior do que da figura C. Figura D
a gente tem um momento de inércia maior do que o da figura C. E aí você tem um torque necessário para girar o objeto tem que ser maior do que o da figura C. Então a dificuldade vai ser maior. Então, pessoal, já estamos perto de finalizar a aula, mas vamos ver o que a gente tem ainda para falar hoje. Então a gente viu essa relação do torque, né? No caso de rotações, que relaciona com a segunda lei de Newton. Então, nesse caso, o torque é o momento de inércia vezes a aceleração angular. E isso é a segunda lei de Newton para rotações, certo? Então, esta expressão aqui é equivalente à segunda lei de Newton no caso de rotações, certo? No caso de translação, a gente tem força igual a massa vezes a aceleração. E aí a gente troca a aceleração linear por aceleração angular, alfa, e massa por momento de inércia, I. E força por torque. Então a gente tem a segunda lei de Newton para rotações. Aí lembrando, né, se a gente, aqui é uma manipulação matemática, né? A gente viu a definição de momento angular, que é produto vetorial do raio com momento linear, certo? P. Momento linear a gente escreve como sendo massa vezes velocidade linear V. E aí, se a gente pegar e fizer variação do momento angular, a gente vai fazer uma variação em quê? Na velocidade, porque o raio consideramos como sendo constante e a massa como sendo constante. Mas a variação da velocidade linear, que é o que aparece aqui nessa expressão embaixo, é a aceleração linear. Então vai aparecer massa vezes aceleração linear, que é força. Então, o produto vetorial do raio com a força é o torque. Então eu posso ver o torque também como sendo a variação do momento angular no tempo. Logo, eu tenho duas expressões para o torque. O torque pode ser calculado como o momento de inércia I vezes a aceleração angular alfa, ou eu também posso calcular o torque, certo? Como sendo a variação do momento angular no tempo. Ok? Então, aqui a gente tem um resultado importante que a gente pode analisar ele com esse pouco de tempo que nós temos. Vamos considerar a situação em que o torque é nulo. Então, se o torque é nulo, nessa expressão 11, a variação do momento angular é igual a zero. Por quê? Porque eu vou ter ΔL dividido por ΔT igual a zero. Então, o ΔT que está dividindo eu passo multiplicando. Então, eu vou ter um valor do lado direito igual a zero. Então, o momento angular, a variação do momento angular é igual a zero. Isso significa dizer o quê? Que o momento angular se conserva. Ou seja, se o momento angular não varia, significa dizer que a quantidade que eu tinha inicial é igual à quantidade que eu tinha final. Então a gente tem uma lei de conservação para o momento angular. Da mesma forma que a gente tem uma lei de conservação para o momento linear, eu tenho uma lei de conservação para o momento angular. Então, sistemas em que o torque se anula, então eu tenho que o momento angular ele é conservado. Agora lembrando, em que situações o torque pode se anular? O torque pode se anular na situação em que a força está na mesma direção do raio. Por quê? Porque o ângulo entre eles é zero. Então, o seno do ângulo é igual a zero, porque o seno de zero é zero. Então, o torque se anula nesse caso. Então, se a força está na mesma direção do raio, o torque é nulo. Isso significa dizer o quê? Que o momento angular resultante, né, para a direção do produto vetorial que eu fizer, então veja que o momento angular não vai estar na mesma direção do torque. Então, se o torque é para cima, o momento angular também vai ser para cima. E aí, se o torque, na verdade, desculpa.
a gente tem que analisar com cuidado essa questão da direção do momento angular. Porque eu vou ter uma força, vou ter um raio, mas o momento linear não é na direção da força. Então eu não posso afirmar que o momento angular é na direção do torque. Então eu já tenho que ter cuidado nessas afirmações. Mas a gente vai ver que existe uma conservação do momento angular quando o torque se anula. E aí a gente tem que observar em qual direção é o momento angular. Por exemplo, eu sei que se a força é na direção do raio e o movimento é no plano, o momento angular é na direção de z. Então o momento angular ele é conservado porque a força é na direção do raio, certo? A força é na direção do raio e o momento angular é na direção de z. Então o momento angular é conservado. Isso significa dizer que o sistema gira num plano em que na direção de z eu tenho uma constante de movimento, que é o momento angular na direção de z. Então isso é um resultado muito importante na física, porque isso nos forneceu informações importantes de como é o movimento da Terra em torno do Sol. Então veja que conservação do momento angular é algo extremamente importante na física. Então, para finalizar, isso são informações adicionais que vocês não têm a obrigação de saber de imediato, mas que você ter uma constante de movimento na física, ela é muito importante. Por quê? Porque se eu tenho que o número de constante de movimento é igual ao número de graus de liberdade do sistema, eu tenho que o sistema é integrável. Então, eu tenho uma solução analítica para o sistema. Eu sei prever o meu movimento. Quando isso não acontece, eu não consigo prever o meu movimento. Então, é por isso que o movimento da Terra em torno do Sol ele é previsível. Eu sei em cada instante de tempo qual é a posição da Terra. Por quê? Porque existe 2 graus de liberdade associados ao sistema. O movimento é no plano, certo? Ou seja, eu tenho variáveis x e y para o meu problema e eu tenho 2 constantes de movimento. Eu tenho o momento angular e tenho a energia. Lembre que a energia mecânica do sistema se conserva. Então eu tenho 2 constantes de movimento e tenho 2 graus de liberdade. Isso me dá resultados previsíveis para o sistema. Então, sempre que isso acontece na física, eu tenho que meu sistema ele é uma palavra que a gente usa muito, integrável. E aí a gente tem uma solução analítica, que quer dizer o quê? Eu tenho uma solução fechada que é possível me dar resultados previsíveis do sistema. Nossos problemas geralmente são unidimensionais, então eu só tenho uma variável, x, uma liberdade, x. Então eu só preciso de uma constante de movimento, que é a energia, que a energia a gente considera como sendo conservada. Então a gente sempre vai ter um sistema previsível, então a gente não precisa se preocupar com isso. Porém, existem sistemas que não são previsíveis, existem vários graus de liberdade e não temos várias constantes de movimento. E aí, quando ele não é previsível, ele não pode ser denominado integrável. Isso é diferente de ser caótico, né? Então, mas eu não vou entrar nessa discussão. Vou finalizar a aula por hoje. Só vou mostrar a vocês aqui que na próxima aula a gente fala sobre trabalho e energia cinética de rotações e a gente fecha esse tema de rotações, certo? Então, pausar a gravação.